Olá a todos, sejam bem-vindos ao De Olho no Mercado. Hoje é quarta-feira, 17 de agosto de 2022. Lembrando que os estudos não são recomendações de investimento, mas têm caráter educacional. A gente faz estudos aqui de análise técnica e análise gráfica. E classicamente a gente sempre começa com o mini índice. A gente pode ver como que é importante, e hoje no texto de hoje eu falei sobre a caro versus barato, regiões de suporte e resistência e a relação delas com o que é caro e o que é barato, que na verdade regiões de suporte, a razão de existir das regiões de suporte. O que são regiões de suporte? São essas regiões onde o preço para de cair, Então aqui, no mini índice na região de 97.942 pontos, é uma região que, dado a situação econômico-financeira, o mercado entendeu que o índice estava barato e aí entrou um grande volume comprador, levando os preços às alturas, Quando a quantidade de compra excede a de venda, os preços sobem. O contrário também é verdadeiro. E as regiões de resistência são regiões onde o preço para de subir. Se o suporte é onde para de cair, a resistência é onde para de subir. E aqui, mais ou menos na região de 129.362 pontos, é uma região em que, dadas as condições econômico-financeiras, o mercado entendeu que o índice estava caro. E aí entrou força vendedora, ele teve uma perna de baixa inicial até 107.368 pontos, fez uma respirada até 116.000 para depois retomar a queda e ir lá nos 97.942 pontos. Agora os preços estão em alta. E aí, como eles estão em alta, a gente precisa monitorar as regiões de resistência, porque ele está subindo. Então, a todas as regiões que o mercado já mostrou que houve uma força vendedora maior do que a compradora e formou região de topo, a gente vai tomar cuidado. Então, no gráfico diário, a gente pode ver que, olha só, nós já tivemos uma região de topo, mais ou menos na região onde se encontra, um pouco abaixo de 118.500 pontos, lá no final de maio para junho, E aí agora os preços voltam a este patamar. E a grande pergunta, a grande pergunta de $1 milhão é o seguinte: o mercado, as condições econômico-financeiras, seja da economia interna do país, seja do mundo e etc., elas mudaram? A conjuntura econômica, ela mudou para positivo, dado essas condições? 115.490 pontos, que é o preço de fechamento de hoje do índice, está caro ou barato? Porque se as condições são as mesmas de maio e junho, mais aqui final de maio, o mercado não vai entrar volume comprador suficiente para elevar esses preços acima de 118.000 pontos. Porque o mercado não entende que é uma região de compra que está barato. Porque a grande pergunta é essa: está barato? E não é nem assim, o mercado vai comprar mais um pouco. Não, é literalmente, está barato. Porque o mercado tem que entender que está barato. Ou seja, que o valuation das empresas e os fatores econômicos fazem com que, naturalmente, esses fatores fundamentalistas, macro e microeconômicos, vão naturalmente elevar esses preços, porque questões, as empresas estão lucrando mais, enfim, tem que ver isso. Eu não estou afirmando que as empresas estão lucrando mais, eu estou conjecturando essa possibilidade. Então, essa é a pergunta, e a resposta dessa pergunta que vai ditar os próximos rumos, porque graficamente, muita gente quer que a análise gráfica ela seja uma bola de cristal. Graficamente não tem como a gente falar que os preços vão continuar subindo, não tem como. O que a gente faz, a análise gráfica permite, é você identificar padrões,
né, onde tais padrões possibilitam você montar uma posição, tá? Com um determinado preço de entrada, um stop, ou seja, você vai arriscar um determinado valor com o objetivo de atingir um determinado lucro. É só isso. Agora, se também o que vai acontecer a posteriori vai condizer com aquilo que o padrão gráfico está nos dizendo, também não há como ter certeza, tá? Então, é necessário a gente ter a consciência do alcance e do limite da análise gráfica e da análise técnica, tá? A análise gráfica ela está dentro da análise técnica, então quando eu falo análise técnica, eu estou englobando tudo, desde análise gráfica e análise técnica, tá? Agora, quando eu falo análise gráfica, eu compreendo somente os padrões gráficos. Análise técnica compreende não apenas os padrões gráficos, mas também os indicadores técnicos. Então nós temos, por exemplo, a banda de Bollinger, as médias móveis, né, e todos os outros indicadores de volume, osciladores, etc., que englobam aí a análise técnica, tá? Então veja que essa região também de 118.519 é a média de 200, né? A média de 200 do gráfico semanal está em 118.691. Então, assim, nós sabemos que médias móveis são resistências dinâmicas e suportes dinâmicos, né? No texto de hoje eu falei exatamente isso. E você pode ver como é que no gráfico diário respeitou, né? A gente já sabia, isso que já estava monitorado desde semanas, né? A média móvel já estava aqui, ó. Olha só, ela já vem aqui nessa região aqui, ó. Já há um bom tempo, né? Desde o ano passado, né? Ela está nessa região de 118 mil. Então não é novidade que a média de 200 está aqui. Então não é novidade que os preços iriam, né, naturalmente enfrentar uma barreira ao atingir esta região, tá? E aí, o que acontece na análise gráfica? Na análise gráfica, análise técnica, a gente espera determinados momentos-chave. Então, por exemplo, no gráfico semanal, os preços estão se aproximando da média de 200. Bacana, lindo demais. A gente tem que esperar o que vai acontecer. Saber o que vai acontecer? Não fazemos a mínima ideia. Então, a gente tem que esperar para ver se os preços vão conseguir romper acima da média ou não, tá? O topo anterior do gráfico semanal foi exatamente formado abaixo da média de 200, né? Os preços atingiram a média de 200, logo abaixo dela, não conseguiu romper acima e aí houve queda. Então vamos ver, né? Porque olhando o gráfico, nós não temos como saber, né, se o mercado vai entender que os preços estão caros ou baratos, né? A gente tem que esperar essas regiões, esses critérios definidores, né? O mini dólar, ele, né, teve esse candle barra elefante, que nós estamos aí com o alvo, né? Eu tirei aqui, mas nós estamos com esse alvo aqui, ó, tá? Esse alvo aqui, ó. Vamos colocar aqui, vamos clicar duas vezes, vamos em propriedades, vamos em linha objetivo, vamos colocar 1, a linha objetivo, linha de stop 1. Isso quer dizer que eu estou projetando aqui para baixo essa mesma distância, né? 6,16%, 6,16%. São 321,33 pontos, 321,33 pontos, tá? Então, este candle barra elefante, projetando 100%, ou seja, projetando o tamanho desse candle barra elefante para baixo, nós temos exatamente a mesma região de suporte anterior, formada em abril e em maio e junho, tá? Ou seja, o mercado também, e aqui no caso na suporte, né? O mercado entende que a região de 4,85, né? Vamos colocar 4,85 aqui, o mercado está entendendo que o dólar está barato, que a conjuntura econômica, financeira, brasileira e global, né, naturalmente faz com que o mercado o dólar esteja barato nessa região de 4,80 aqui tá 89, né? Mas é 85, né? Quer ver? Tacar aqui uma linha aqui, ó. Aqui, ó, 4,77 até 4,87. Então aqui, ó, cerca de 10 centavos, né? O último fundo foi 4,78. Então é isso, né? Essa região aqui, tá?
Mas é claro, a gente vai ser conservador e a gente vai até 4,89, 4,85 no máximo. Tá? Mas, mesmo diante dessa expectativa, desse padrão gráfico, a gente espera determinados critérios e condições. Então, vamos lá. O dólar ele veio, formou esse fundo, esse topo, e aí caiu. Quando ele cai, ele confirma esse pivô de baixa, tá? Beleza, aí ele cai, segurou aqui nessa região, tá subindo. Agora é o momento definidor, né? Ele precisa, se ele vai continuar em tendência de baixa, ele não pode romper acima da média de 20, que está em 5,26, né? Ele tem que formar um candle baixista de força, como esses aqui anteriormente, né, e retomar esse movimento de queda. Se houver esse padrão gráfico no gráfico diário, aí esse padrão gráfico é um padrão de quem seja uma posição na ponta vendedora no dólar. Tá? Agora, se não respeitar a média de 20 do gráfico diário, aí a coisa fica difícil. Tá? Então veja que uma leitura de um prazo maior, ela tem que se encaixar com uma leitura do prazo menor. Então, pode ser que no prazo maior, ó, os preços ainda estão na região da média de 20. A média de 20 ainda não está virada para baixo, ela está flat, em linha reta. Mesmo assim, você pode ver que a gente tem uma leitura, né, de queda, mas a gente tem uma confirmação de um padrão baixista no gráfico diário. Tá? Então, nesse contexto, o gráfico diário ele se encaixa, né, a realidade do gráfico diário se encaixa com a realidade, com uma leitura possível no gráfico semanal. Tá? E aí, esse é o melhor dos dois mundos. Tá? Muita gente pratica um price action movido apenas na análise de candlesticks. Tá? Tudo bem, tudo é válido desde que gere resultados, né? Mas eu particularmente acho muito difícil, é absurdamente difícil, né? Muito difícil mesmo. Então, por exemplo, você vê aqui, ó, no gráfico semanal do dólar, esse candle barra elefante ensejaria uma leitura de queda, tá? Mas aí os preços se seguraram aqui. Quando você tem as médias móveis, você vê que os preços eles estão ainda fazendo esse movimento, porque nós temos também o movimento ainda de virada ainda dessas médias móveis. Tá? Então, assim, uma coisa se encaixa na outra e os indicadores facilitam a nossa leitura. Ok? Um índice que eu não olho há muito tempo e eu dei uma olhada e eu fiquei assustadíssimo foi o IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários. Tá? Nós tínhamos aqui, ó, essa linha de resistência, né? Na verdade a linha de resistência aqui, ó, esse topo aqui do gráfico semanal, 2.833, e aí a leitura era o seguinte, ó, média móvel de 20 períodos, essa média móvel amarela subindo e os preços oscilando em movimento lateral. O Power Breakout, ele é o seguinte, os preços eles vão até a média, tocam na média, há uma grande volatilidade. Então, por exemplo, os preços fecharam abaixo da média de 20, mas voltaram a fechar acima. O importante é que essa média móvel de 20 períodos tem que estar ainda virada para cima. Tá? Então, essa queda que houve aqui nessa semana de julho não desencadeou uma virada dessa média para baixo. Tá? A média ainda está virada para cima. Então, esse Power Breakout foi válido. Tá? Até aqui, na semana passada, houve um rompimento aí, ó, de 2.833 e você pode ver que o mercado já estava esperando esse Power Breakout, porque quando rompe há uma entrada de volume comprador tão expressiva que os preços, olha só, o preço dessa semana, perdão, foi o segundo candle barra elefante, né? Foi um candle barra elefante de ignição e aí nós temos um segundo candle barra elefante. Então, assim, o IFIX deu uma explodida para cima, né? A razão está aí nesse padrão gráfico. Agora é o seguinte, quem não pegou esta dinâmica dos preços, quem não pegou, agora tem que esperar uma correção. Porque se os preços vão continuar em tendência de alta, né, vai haver uma correção na média de 8, um repique na média de 8 ou uma correção na média de 20. Tá? Sempre pensa o seguinte, sempre vai haver uma correção na média de 20. Então, veja, olha só. Aqui, ó, no gráfico semanal, quando virou o ano, os preços estavam esticados, né? Tava em 2.800 e a média de 20 estava lá em 2.600, quase 2.700, tá?
Só que aí os preços pegam e voltam na média, sobem. Então assim, tenha paciência, tá? Tenha paciência com isso, porque também é uma alta expressiva num curto espaço de tempo que enseje a formação, né, de uma perna de alta como essa. Isso daqui é mais fruto psicológico, né, da ganância do mercado do que fatores fundamentalistas, tá? Porque critérios fundamentalistas que econômicos, a economia ela se expande e se contrai, tá? E aí demora um tempo, né? Demora um tempo para que haja consumo, para que haja aumento e diminuição de taxas de juros, né? Reflexo da inflação. Então, assim, tudo isso que acontece como uma coisa, todos esses gatilhos, né, rápidos, né, esse frenesi, essa movimentação rápida de alta ou de queda de preços, ele é mais um fator psicológico, ele é mais uma reação emocional do mercado do que parâmetros técnicos, tá? Por isso que a gente sempre tem que ficar de olho, seja para alta ou seja no contexto da queda, tá? Até porque se a gente for aqui no IFIX e a gente olha aqui, por exemplo, ó, o fundo imobiliário que mais subiu hoje foi o XPL G11. Tá aí, ele tá aí, ó, ele subiu hoje 2,41%. Também está esticado no gráfico diário, né? Não tem padrão comprador no momento, né? Mas é uma oscilação diária razoável, 2,41%. Né? Os fundos imobiliários eles têm uma característica que eles não são igual às ações, né? Que ações, por exemplo, vamos pegar aqui, ó, as ações do índice Small Caps e do índice Ibovespa juntas, ó, a que mais subiu foi PL3, 6,69%, está no Power Breakout também no gráfico diário, né? E a que mais caiu foi Amar 3, né? São ações aí das lojas Marisa, né? Que mesmo assim também, nessa queda que teve, foi uma queda também de correção, porque as médias ainda estão viradas para cima, pelo menos em relação ao gráfico diário. E caiu 7,95%, tá? Um fundo imobiliário, para chegar num nível de oscilação como esse, precisa ter uma volatilidade muito grande, uma notícia, alguma coisa assim, que enseje uma reação abrupta do mercado, tá? Em relação aos preços, tá? Então, ó, Lojas Marisa fez movimento de queda, se segurar na média de 8 e retomar o movimento de alta, ele vai indicar uma continuidade dessa super tendência de alta. O segundo papel que mais caiu foi o West 3, agora o West 3 não, o West 3 já perdeu a média de 20, ó. Ontem foi um baita candle barra elefante, né? E hoje é o segundo candle barra elefante e o West 3 está derretendo. Por isso que é importante sempre espere correção nas médias móveis. Veja o gráfico diário. Ó, o West 3 subiu, bateu na média de 200, tá andando de lado. O que a gente vai esperar? Power Breakout, né? Uma lateralização, ela tem a média de 20 e uma retomada da alta. Uma retomada da alta, Power Breakout. Foi acionado? Ainda não. E tem que romper a média de 200. Até que, ó, uma queda enorme. Tá? Algum evento que fez com que os papéis da empresa West Wing, né, caíssem. Tá? E aí tá derretendo. Então, assim, se você comprou aqui em cima, você lascou. Tá? Já acionou o stop. Se você não acionou o stop, você está perdendo muito dinheiro. Muito. Porque 2,50 para 2,8, a porcentagem é muito grande. 2,69. Ó, a máxima de ontem até a mínima de hoje foi 23%. 23%. Tá? Numa posição aí de 100 mil reais, são mais de 20 mil reais. Então, por isso, gente, por isso que sempre tem que esperar, porque a gente vai lá, vamos voltar lá no IFIX, vamos voltar. Aí você vê aqui, ó, essa perna de alta bonita, esses dias você fala, não, o mercado tá bombando, vamos comprar. Tá, aí, vamos comprar, pensa que não, o mercado chega e, pum, não se sustenta, essa alta não se sustenta. Se vai ter continuidade da tendência de alta, não se desespere. Ah, o mercado está subindo, eu tenho que comprar. É o tal do FOMO, né? Fear of
missing for out, alguma coisa assim, que é o medo de ficar fora. O FOMO é uma sigla em inglês da frase medo de ficar fora, ou seja, é o medo de ficar fora de uma valorização, de alguma coisa assim. E você pode ver que sempre se dá mal, tá? Porque os preços, naturalmente e saudável, de maneira saudável, os preços, eles precisam fazer a correção na média de 20 e voltar a subir. E quando isso não ocorre, você fica fora. Então você esperou. Tem que esperar o candle parar aqui, ó, em cima da média e voltar a subir. Não ocorreu, você não perdeu nada. Você nem montou posição, tá? Você nem montou posição. Então isso é importante. Por isso que eu vou parar esse vídeo aqui, tá? Nesse papel aqui, ó, o EST3, para mostrar para vocês que a importância de se esperar sempre um movimento de correção, ok? Então é isso. Esses foram os estudos de hoje. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um abraço a todos. Se Deus quiser, até a próxima.